Ela reconheceu um milionário no avião. Deseja mais alguma coisa, senhor? Ou prefere que eu ligue para sua esposa? Ninguém esperava a reação dela. Senhor Torres, que surpresa! Não esperávamos vê-lo hoje. A sua esposa sabe que o senhor está viajando. Ela reconheceu um milionário no avião. Ele viajava com a amante, e ninguém esperava a reação dela. Senhor Salazar, posso trazer mais uma taça de champanhe? A voz de Valéria saiu perfeita. Suave, profissional, sem o menor tremor. Rodrigo Salazar nem sequer tirou os olhos do celular. Só estendeu a mão com um copo vazio, como quem entrega lixo na rua, e murmurou qualquer coisa entre os dentes que Valéria nem se deu ao trabalho de entender. Ela trabalhava havia 12 anos como comissária de primeira classe na Aeroméxico. Tinha aprendido a ler homens como aquele desde o primeiro mês de trabalho. Arrogantes. Seguros de si. Convencidos de que o mundo inteiro existia para servi-los. Mas aquele homem não era um qualquer. Aquele homem era Rodrigo Salazar Montiel, dono do Grupo Salazar, um dos maiores conglomerados industriais do país, milionário de terceira geração. O rosto dele aparecia nas capas das revistas de negócios a cada 6 meses. O nome dele era pronunciado nos corredores do poder mexicano com uma mistura de respeito e medo que pouquíssimos homens conseguiam inspirar. E Valéria o odiava com cada célula do corpo. Não o odiava por ele ser rico. Não o odiava por ser prepotente, embora fosse. Ela o odiava porque, 17 anos antes, quando Valéria tinha apenas 13 anos, a mãe dela, uma mulher brilhante, trabalhadora e linda, que tinha acabado de conseguir o emprego dos sonhos como assistente executiva na sede do Grupo Salazar, teve a vida arruinada por aquele homem. Ele tinha prometido amor. Tinha prometido um futuro. E quando a esposa dele descobriu o caso, Rodrigo Salazar simplesmente descartou sua mãe, como quem joga fora um papel velho. Sem uma ligação. Sem uma explicação. Sem o menor traço de culpa. A mãe de Valéria perdeu o emprego no dia seguinte. Perdeu as referências. Perdeu a reputação em um setor onde ela tinha construído a carreira com anos de esforço. E depois, devagar, com aquela crueldade silenciosa que só os desmoronamentos têm, os que ninguém vê chegar, ela perdeu também a saúde. Valéria nunca esqueceu isso. Pegou o copo com as 2 mãos, assentiu com um sorriso que tinha ensaiado 100 vezes diante do espelho naquela mesma manhã, e caminhou até a pequena copa de primeira classe com passos firmes e elegantes. Quando chegou lá e colocou o copo sobre a bancada de aço, fechou os olhos por exatamente 3 segundos. Só 3. O suficiente para respirar. Para organizar tudo o que tinha sentido ao ver o nome dele na lista de passageiros, 2 horas antes, no aeroporto. Rodrigo Salazar Montiel. Poltrona 2A. Classe executiva. Ela tinha lido aquele nome 3 vezes. Depois foi ao banheiro da tripulação, molhou os pulsos com água fria e se olhou no espelho com a mesma pergunta que carregava havia anos. O que você faria se um dia eu tivesse na sua frente? Agora ela sabia a resposta. Não faria nada violento. Não faria nada escandaloso. Não ia perder o emprego nem a dignidade por um homem que nem sequer se lembrava de que ela existia. Porque era isso que mais queimava no peito dela. Para Rodrigo Salazar, ela não existia. Era só a filha de uma secretária que tinha durado 18 meses na empresa dele. Um episódio menor, sem importância, na longa novela da vida de luxo que ele levava. Mas o voo durava 4 horas e 27 minutos. E Valéria tinha tempo. Encheu a taça com um moete reservado para a primeira fileira e saiu da copa com a mesma calma de um cirurgião pegando o bisturi antes de operar. Quando se aproximou da poltrona 2A, Rodrigo continuava no celular. E na poltrona 2B, encostada com a cabeça no ombro dele, como se fossem o casal mais natural do mundo havia anos, estava ela, Natália. Valéria a conhecia de nome. Tinha pesquisado tudo o que pôde sobre Rodrigo Salazar nos últimos anos, não por obsessão doentia, mas pelo mesmo impulso com que a gente confere a previsão do tempo antes de uma tempestade. Natália Rios, 32 anos, ex-modelo de catálogo que tinha entrado no radar do magnata havia uns 16 meses.
Linda de um jeito que parecia desenhado especificamente para ser exibido. Cabelo escuro e brilhante caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Um vestido vermelho de seda que abraçava cada curva com uma precisão que não era acidental. Brincos de ouro captando a luz do sol que entrava pelas janelinhas do avião. Ela não era esposa. A esposa de Rodrigo Salazar era Helena Fuentes de Salazar. 54 anos. Elegante, discreta, conhecida nos círculos sociais da capital pelo trabalho com fundações culturais e por uma dignidade inabalável. A esposa que aguentava. A esposa que olhava para o outro lado. A esposa que, segundo os boatos que circulavam em certos salões, já sabia perfeitamente bem o que o marido fazia, mas tinha decidido que a estabilidade valia mais do que a verdade. Valéria pousou a taça na mesinha lateral da poltrona 2 sem fazer barulho. Seu champanhe, Sr. Salazar. Dessa vez ele levantou os olhos. E por um instante, só um instante, os olhares se cruzaram. Valéria sustentou o olhar com absoluta tranquilidade. Rodrigo Salazar tinha aqueles olhos de homem acostumado a que o mundo inteiro desviasse o olhar primeiro. Escuros, calculistas, levemente entediados por padrão, como se o mundo raramente lhe oferecesse algo que merecesse sua atenção completa. Ele olhou para ela exatamente como olhava para a taça de champanhe, como um objeto no seu devido lugar. Obrigado, disse, e voltou ao celular. Natália levantou a cabeça do ombro de Rodrigo e olhou Valéria de cima a baixo, com aquele olhar lento e avaliativo que só mulheres acostumadas a medir o próprio valor comparando-se com as outras conseguem usar. Vocês têm amêndoas? As que você me trouxe antes estavam rançosas, disse, sem por favor, sem preâmbulo, no mesmo tom de quem fala com um controle remoto. Claro, respondeu Valéria, com um sorriso mais impecável. Já trago algumas fresquinhas. Afastou-se. Atrás dela, ouviu Natália sussurrar algo no ouvido de Rodrigo, e ele soltar aquela risada baixa que os homens ricos se permitem quando estão confortáveis e o mundo lhes parece divertido. Valéria não se virou. Continuou andando pelo corredor de primeira classe, passando pelas outras 6 poltronas ocupadas. E só quando chegou à copa traseira, atrás da cortina, permitiu que a expressão do rosto mudasse. Não de raiva. Não de dor. De concentração. Porque, naquele momento, enquanto procurava as amêndoas no compartimento superior, o cérebro dela já estava processando uma informação que tinha captado 3 minutos antes, sem perceber por completo, algo que tinha visto ao voltar da copa, na tela de embarque que uma colega tinha deixado aberta no tablet de serviço, perto da porta traseira da cabine. Um nome na lista de atualização da classe econômica. Helena Fuentes de Salazar. Poltrona 28C. Valéria fechou os olhos. A esposa de Rodrigo Salazar estava no mesmo avião, na classe econômica, enquanto o marido bebia champanhe com a amante a 42 metros de distância, separados apenas por uma cortina azul marinho e o preço de uma passagem de primeira classe. Valéria abriu os olhos, pegou a tigelinha de amêndoas e sorriu sozinha, de frente para a parede de aço da copa. O voo durava 4 horas e 27 minutos, e agora ela tinha exatamente o que precisava. A tigelinha pousou na mesa de Natália com a delicadeza exata que o protocolo de primeira classe exigia. Suave, sem ruído, sem um grama de brusquidão visível. Valéria sorriu, garantiu que a pequena tigela de porcelana branca estivesse alinhada com a borda da mesa e deu um passo para trás. Torradinhas com sal marinho do Pacífico, disse. As mais frescas que temos a bordo. Natália nem sequer olhou. Estava concentrada em algo que Rodrigo mostrava na tela do celular, e os dois riam com aquela cumplicidade de casal recente, que ainda não desenvolveu o tédio, mas já tem confiança suficiente para ser descuidado em público. Era o tipo de risada que ri sozinha, que não precisa de plateia, que existe dentro da própria bolha privada. Valéria recolheu a tigela anterior, a que supostamente continha amêndoas rançosas, e conferiu de esguelha que estava praticamente cheia. Natália não tinha comido nada. Só tinha dito aquilo para ter algo a dizer, para exercer o pequeno poder que aquele lugar, ao lado daquele homem, naquela cabine, lhe dava. 12 anos de voos, pensou Valéria enquanto se afastava. 12 anos e sempre a mesma história com um rosto diferente. Mas dessa vez a história era diferente.
Dessa vez ela conhecia os personagens. Voltou para a copa dianteira, guardou a tigela vazia no lugar e conferiu o tablet de serviço. Faltavam 3 horas e 40 minutos para o pouso no Aeroporto Internacional da Cidade do México. O voo vinha de Monterrey, onde Rodrigo Salazar tinha uma de suas 3 principais plantas industriais. Valéria tinha checado a rota assim que confirmou que ele era o passageiro do 2A. Era um voo curto em distância, mas longo o suficiente para que coisas acontecessem. Longo o suficiente para que ela observasse. E o que ela estava observando era interessante. Rodrigo Salazar, aos 54 anos, continuava sendo um homem fisicamente imponente. Não daquela forma atlética que homens constroem passando horas na academia por vaidade, mas daquela solidez natural que certos homens têm, que simplesmente preenchem o espaço onde estão. Alto, ombros largos, o terno azul marinho cortado sob medida com precisão milimétrica. O relógio no pulso esquerdo era um Patek Philippe que Valéria reconheceu porque, uma vez, tinha feito um voo para Genebra com o distribuidor oficial da marca no México. Aqueles relógios não se compravam. Herdavam-se, ou se encomendavam com 2 anos de antecedência. Mas o que mais chamou a atenção de Valéria não foi nada disso. Foi a tensão. Debaixo daquela superfície impecável e controlada, Rodrigo Salazar estava tenso. Não de forma óbvia. Não de um jeito que qualquer um percebesse à primeira vista. Mas Valéria passava 12 anos estudando passageiros como quem estuda o clima. Tinha aprendido a ler as microexpressões que as pessoas nem sabem que emitem. A mandíbula de Rodrigo se apertava toda vez que uma notificação vibrava no celular dele. A mão direita tamborilava no braço da poltrona num padrão que não era de tédio, mas de ansiedade contida. E quando Natália sussurrava algo no ouvido dele e ele respondia com aquele sorriso de homem satisfeito, os olhos não acompanhavam o sorriso. Os olhos de Rodrigo Salazar miravam a janelinha. Para fora. Para lugar nenhum. Valéria conhecia aquele olhar. Era o olhar de um homem que tem um problema que não consegue resolver dentro do avião, e que está usando a mulher ao lado como anestesia temporária. Ela saiu da copa e começou a próxima rodada de serviço pelas 8 poltronas ocupadas da primeira classe. Os outros passageiros eram previsíveis, um empresário de Monterrey que dormia com máscara nos olhos, 2 médicas de meia-idade voltando de um congresso, conversando baixinho sobre um caso clínico, um casal de aposentados japoneses em viagem de aniversário, que pediam tudo com uma cortesia que tornava atendê-los um prazer genuíno. Quando chegou à poltrona 2B, Natália levantou a mão sem olhar. Preciso de um cobertor. E baixem um pouco a temperatura desse lado. Está muito quente aqui. A temperatura da cabine é uniforme, senhorita, mas posso trazer um cobertor térmico com prazer, respondeu Valéria. Não gosto da textura dos cobertores de avião. Vocês não têm de cachemira? Valéria demorou exatamente meio segundo para responder, o tempo justo para que a pausa fosse imperceptível. Temos cobertores de primeira qualidade, feitos com mistura de algodão egípcio e microfibra premium. São os mesmos usados nas suítes dos hotéis Camino Real. Natália franziu a testa, como se aquilo não fosse suficiente, mas não disse mais nada. Rodrigo nem sequer levantou os olhos durante a troca de palavras. Valéria foi buscar o cobertor. Enquanto procurava no compartimento de suprimentos, a mente trabalhava em paralelo com as mãos. Estava calculando, não de forma fria ou maquiavélica, mas com aquela precisão prática que desenvolvem as pessoas que aprenderam a agir dentro de sistemas e regras sem quebrá-los, mas sabendo dobrá-los quando necessário. Helena Fuentes de Salazar estava na poltrona 28C, na classe econômica. O protocolo da Aeroméxico permitia que comissários de primeira classe fizessem verificações nas outras cabines em situações específicas, durante turbulência, quando um passageiro da classe econômica precisasse de assistência especial, ou quando um passageiro de primeira classe tivesse algum familiar em outra seção e o comissário atuasse como elo de comunicação. Valéria não ia infringir nenhuma regra. Só ia se apresentar. Pegou o cobertor, voltou à poltrona 2B, estendeu-o sobre as pernas de Natália com movimentos experientes e recebeu, em troca, um silêncio que, no mundo de Natália, provavelmente funcionava como agradecimento.
Depois seguiu para a parte traseira do avião com um passo tranquilo, cruzou a cortina divisória entre as cabines e entrou no corredor da classe econômica. O contraste era imediato. Sempre era. O mesmo avião, o mesmo ar-condicionado, o mesmo céu do lado de fora das janelinhas, mas o espaço reduzido pela metade, as poltronas mais apertadas, o barulho mais presente, a luz mais chapada. Valéria avançou pelo corredor com a mesma postura que levava na primeira classe. Não havia motivo para mudá-la. A poltrona 28 se ficava perto da janela. E lá, com um livro aberto sobre os joelhos e óculos de leitura no rosto, estava Helena Fuentes de Salazar. Valéria a reconheceu imediatamente, embora só a tivesse visto em fotografias. Nas fotos de eventos sociais, ela sempre aparecia perfeitamente produzida. Joias importantes, vestidos de grife, o cabelo arrumado por profissionais. Ali, na poltrona 28C de um voo Monterrey, Cidade do México, Helena Salazar usava uma calça de linho cor de creme, uma blusa azul clara, o cabelo preso num coque simples, e os únicos acessórios eram um reloginho de ouro no pulso e brincos de pérola que provavelmente nunca tirava. Sem o aparato da produção externa, via-se o que ela realmente era, uma mulher de 54 anos, com uma elegância que não vinha da roupa, mas do jeito de ocupar o espaço. Tranquila, ereta, levemente cansada nos olhos. Valéria parou junto à poltrona dela. Com licença pela interrupção, senhora. A senhora está bem? Precisa de alguma coisa? Helena ergueu os olhos do livro. Os olhos dela eram de um castanho claro que, sob a luz da cabine, pareciam quase dourados, e tinham aquela qualidade particular das pessoas que aprenderam a olhar para os outros sem julgá-los rápido demais. Estou bem, obrigada, disse, com uma voz baixa e modulada. Muito gentil da sua parte. Faz parte do serviço, respondeu Valéria. Se precisar de qualquer coisa durante o voo, é só me chamar. Helena assentiu e voltou ao livro. Valéria ficou parada um segundo a mais do que o estritamente necessário. Não sabia bem por quê. Talvez porque, naquela mulher, naquela postura serena e levemente cansada, reconhecesse algo que não esperava encontrar. Ela não era a vítima que Valéria tinha imaginado. Não era a esposa cega, nem a mulher resignada dos boatos. Era simplesmente uma pessoa viajando sozinha na classe econômica enquanto o marido estava 42 fileiras à frente com outra mulher, lendo o livro com uma dignidade que não precisava de plateia para existir. Valéria voltou para a primeira classe. Ao cruzar a cortina azul marinho, o silêncio suave e acolchoado das poltronas amplas a recebeu de novo. Ela sentiu algo que não sentia havia 17 anos, guardando aquele ódio no lugar mais quieto do peito. Sentiu que o momento estava chegando. Não hoje, ainda não. Faltavam 3 horas e 22 minutos. Mas estava chegando. Havia uma fotografia que Valéria nunca tinha jogado fora. Guardava-a numa caixa de sapatos debaixo da cama, no apartamento de Polanco que dividia com uma colega de trabalho, dentro de um envelope pardo dobrado ao meio, atrás de um envelope com contas antigas e um cartão de aniversário que sua mãe tinha escrito quando ela fez 15 anos, e que ainda tinha cheiro. Se a gente aproximasse muito o nariz, sentia o perfume de gardênias que a mãe sempre usava. A fotografia mostrava uma mulher de 37 anos sentada diante de uma mesa grande e moderna, com o logotipo do Grupo Salazar visível na parede de vidro ao fundo. A mulher sorria com aquele sorriso particular de quem acaba de conseguir algo pelo qual vinha trabalhando havia anos. Não um sorriso de pose. Um sorriso de dentro. De alívio misturado com orgulho. Vestia um taier cinza que Valéria lembrava bem, porque tinha acompanhado a mãe para comprá-lo no shopping Santa Fe, num sábado de manhã. Tinham demorado quase 2 horas para escolher. A mãe pagou com 3 meses de economia. Aquela foto, Valéria mesma tinha tirado, com uma câmera descartável, no dia em que a mãe chegou ao trabalho pela primeira vez como assistente executiva da diretoria-geral do Grupo Salazar. Lúcia Mendoza de Ramos. 37 anos. Viúva havia 4. Mãe solo de uma menina de 13 anos. Formada em administração de empresas, com honra ao mérito. 16 anos de experiência no setor corporativo. E, finalmente, depois de meses de entrevistas,
provas e cartas de recomendação, o emprego que ia mudar tudo. Valéria lembrava perfeitamente da noite antes do primeiro dia. A mãe tinha passado taier cinza 2 vezes. Tinha preparado a bolsa com uma meticulosidade quase cerimonial, a agenda de couro marrom que guardava desde a faculdade, as canetas alinhadas por cor, o batom discreto que reservava para as ocasiões importantes. E, antes de apagar a luz, tinha ido até o quarto de Valéria e dito, com aquela voz que só tinha quando estava emocionada mas tentava não demonstrar demais para não azarar: "Filha, acho que finalmente vamos ficar bem." Valéria tinha 13 anos e não entendia completamente o peso daquela frase. Entendia que tinham passado anos difíceis desde que o pai morreu. Entendia que a mãe trabalhava demais por muito pouco. Entendia que aquele emprego novo era importante. Mas ainda não entendia o que aquilo significava para uma mulher sozinha, sem rede de apoio, sem família por perto, sem ninguém para segurá-la. Foi entender 18 meses depois, quando tudo desabou. Não de repente, as coisas importantes nunca desabam assim. Desabou do jeito que desaba um prédio mal construído. Primeiro, uma rachadura pequena que ninguém vê. Depois outra. Depois o silêncio estranho das paredes que já não aguentam o peso. E, finalmente, o estrondo, que chega quando já é tarde demais para sair correndo. A primeira rachadura foi o dia em que a mãe voltou para casa mais tarde do que o normal, com os olhos brilhando de um jeito que Valéria, na época, atribuiu ao cansaço. A segunda foi quando ela começou a chegar meia hora antes do horário e sair meia hora depois. E quando Valéria perguntava quanto trabalho havia, a mãe respondia com uma vaguidão que não era típica dela. A terceira rachadura foi o perfume. A mãe sempre tinha usado a mesma colônia de gardênias, comprada na farmácia do bairro, mas naqueles meses passou a cheirar diferente. Há algo mais caro, mais intenso, que Valéria só conseguiu identificar anos depois, quando viu um frasco de Chanel N grau 5 na duty free de um aeroporto. E depois, numa terça-feira à tarde de novembro, o telefone de casa tocou. Valéria atendeu porque a mãe estava no banho. Era uma mulher, voz fria, muito controlada, que perguntou se falava com a residência de Lúcia Mendoza. Quando Valéria disse que sim, a mulher falou: "Diga à sua mãe que o Sr. Salazar não vai mais precisar dos serviços dela. Que não volte amanhã. Que os pertences dela serão enviados." E desligou. Valéria ficou com o telefone na mão até a mãe sair do banho. Nunca esqueceu o rosto que a mãe fez quando repetiu aquelas palavras. Não foi um rosto de surpresa. Foi o rosto de alguém que recebe a confirmação de algo que já sabia, mas tinha escolhido não acreditar até não ter mais escolha. Os meses seguintes foram os piores. A demissão sem carta de recomendação, num setor onde referências eram tudo. Os boatos que correram, porque nos círculos corporativos da capital os boatos sempre corriam, e sempre na direção errada, não para o homem que tinha começado o caso dentro da própria empresa, mas para a funcionária que tinha caído junto com o chefe. A porta fechada em cada entrevista de emprego, onde o nome de Lúcia Mendoza já chegava carregando o peso do que tinha acontecido. O apartamento menor para o qual tiveram que se mudar. As bolsas de estudo que Valéria precisou conseguir para terminar o colégio. A saúde da mãe se deteriorando naquela lentidão implacável que a tristeza tem quando se instala no corpo de alguém sem tempo nem recursos para cuidar de si. Lúcia Mendoza morreu 6 anos depois, numa quarta-feira de março, de uma complicação cardíaca que, segundo os médicos, poderia ter sido evitada com atendimento a tempo. Tinha 45 anos. Valéria tinha 20. Tinha terminado o treinamento como comissária 3 meses antes. No funeral, enquanto assinava os papéis na funerária do bairro, Valéria se lembrou da fotografia na mesa, com o logotipo do Grupo Salazar ao fundo e o sorriso da mãe que cheirava terno passado 2 vezes e a esperança de que finalmente iam ficar bem. E tomou uma decisão muito simples, muito tranquila, do tipo de decisão que não se anuncia a ninguém, porque não precisa ser anunciada para ser real. Um dia, ela ia olhar aquele homem nos olhos. Não para gritar com ele. Não para acusá-lo em público. Não porque achasse que isso ia devolver alguma coisa. Mas porque precisava que ele soubesse que ela existia. Que a filha de Lúcia Mendoza existia, tinha crescido e continuava existindo.
Que algumas coisas não se esquecem, mesmo que a gente não deixe nenhum rastro visível. E agora, a 11.000 metros de altura sobre o deserto de São Luís Potosí, faltando 3 horas e 18 minutos de voo, Rodrigo Salazar estava a 4 metros de distância, bebendo champanhe. Valéria conferiu o tablet de serviço. Tudo em ordem. Os passageiros de primeira classe não tinham pedido nada nos últimos 20 minutos. Natália cochilava com o cobertor que ela tinha trazido. Rodrigo digitava no celular com aquela concentração tensa que carregava desde o embarque. Valéria aproveitou para checar uma coisa que vinha pensando desde que leu o nome de Helena na lista da classe econômica. Abriu o sistema interno de gestão do voo no tablet e navegou até a seção de upgrades de cortesia. O protocolo da Aeroméxico estabelecia que comissários de primeira classe podiam gerenciar upgrades de cortesia para passageiros de outras cabines em casos específicos, disponibilidade de poltronas vazias, solicitação do próprio passageiro, ou decisão do comandante. Na cabine de primeira classe, a poltrona 1B estava vazia. O passageiro que a tinha reservado cancelou de última hora, ainda em solo, segundo o sistema. Uma poltrona vazia na primeira classe. E uma mulher na 28C da classe econômica com o mesmo sobrenome do homem na 2A. Valéria fechou o tablet. Ainda não. O momento não era esse. Faltava mais tempo, e momentos apressados se desperdiçam. Tinha aprendido isso também em 12 anos de voos. A diferença entre uma turbulência que passa e uma que derruba é quase sempre uma questão de timing. Saiu da copa com uma jarra de água mineral e começou a próxima rodada. Quando passou pela poltrona 2A, Rodrigo levantou os olhos do celular, e dessa vez, pela primeira vez desde o embarque, olhou para ela de verdade. Não com interesse. Não com reconhecimento. Só com aquela atenção superficial e momentânea que algumas pessoas dão a objetos que se movem perto delas. Mas foi o suficiente para que os olhares se cruzassem pela segunda vez no voo. Valéria sustentou o olhar por exatamente 2 segundos e sorriu. Um sorriso de comissária profissional. Perfeito. Sem nenhuma fissura. O mesmo sorriso que tinha praticado por 12 anos. O mesmo sorriso que a mãe nunca soube que ela tinha aprendido a usar como escudo. Deseja água, Sr. Salazar? Ele fez que não com a cabeça e voltou ao celular. Valéria seguiu seu caminho. Mas alguma coisa tinha mudado nos últimos 2 segundos, embora nenhum dos dois soubesse ainda. O relógio tinha começado a correr de verdade. O celular de Rodrigo Salazar vibrou pela 10ª vez na última hora. Valéria sabia porque estava contando sem querer, do mesmo jeito que a gente começa a contar os trovões durante uma tempestade sem decidir conscientemente fazer isso. A cada vibração sobre a mesinha da poltrona 2A, a mandíbula de Rodrigo se apertava 1 milímetro a mais. Não era o tipo de vibração de alguém popular, recebendo mensagens de amigos ou parabéns de negócios. Era uma vibração urgente, repetida, do tipo que os problemas têm quando não encontram solução. Natália continuava cochilando com o cobertor até os ombros, alheia a tudo. Rodrigo atendeu a 4ª ligação da última hora com o celular colado no ouvido, a voz bem baixa, o corpo virado para a janelinha, criando a ilusão de privacidade que um avião comercial nunca oferece por completo. Valéria, que passava naquele momento com uma bandeja de bebidas para as poltronas do fundo, captou 3 palavras sem querer: o conselho amanhã, impossível, não preciso mais. Rodrigo Salazar tinha um problema grande, e esse problema era para o dia seguinte. O que explicava muita coisa. Atenção desde o embarque. Os olhos fixos para fora, mesmo quando Natália falava. O champanhe que ele bebia mais rápido do que aproveitava. A viagem a Monterrey não tinha sido de lazer. Tinha sido de trabalho, e alguma coisa tinha dado errado. E agora ele voltava para a cidade do México carregando aquilo em cima, como uma pedra no bolso do terno perfeitamente cortado. Valéria arquivou a informação em silêncio e seguiu com a bandeja. Quando voltou para a copa, sua colega de turno na primeira classe, Daniela, esperava com cara de quem precisa de um favor. Vale, você me cobre 10 minutos? Preciso falar com a comandante sobre a troca de tripulação do próximo voo. Estão mudando meu Cancún de sexta e preciso resolver hoje. Vai,
disse Valéria. Eu fico. Daniela desapareceu para a cabine dianteira, e Valéria ficou sozinha, responsável pelos 8 passageiros da primeira classe. Os aposentados japoneses dormiam de mãos dadas. O empresário de Monterrey continuava com a máscara nos olhos. As 2 médicas liam. E, na 2A e 2B, Rodrigo respondia mensagens com velocidade crescente enquanto Natália começava a acordar do cochilo leve em que tinha caído. Foi então que aconteceu o que Valéria não tinha calculado. Natália abriu os olhos, olhou para Rodrigo absorto no celular, e a expressão do rosto dela mudou da sonolência tranquila para uma irritação que já vinha se acumulando havia tempo. Sentou-se na poltrona, ajustou o cobertor e disse, num tom que não era pergunta, era afirmação. Rodrigo, guarda esse celular. Ele não respondeu na hora. Terminou de escrever a mensagem, enviou, e só então baixou o telefone e olhou para ela com aquela paciência calculada que homens acostumados a controlar situações tensas costumam usar. Superficialmente. É trabalho, Natália. É sempre trabalho. Ela cruzou os braços. Você disse que essa viagem era pra gente. Já são 2h30, e você ficou o tempo todo no celular. São 3 horas no total. E o problema surgiu ontem. Eu não causei. Não me importa quem causou, a voz de Natália subiu meio tom. Não estava gritando, mas no silêncio acolchoado da primeira classe, meio tom já era suficiente para que os outros passageiros, mesmo fingindo não ouvir, ouvissem perfeitamente. O que me importa é que você prometeu estar presente, e não está. Rodrigo soltou o ar pelo nariz, daquele jeito que os homens fazem quando a paciência calculada começa a ceder espaço para a irritação de verdade. Tenho reunião do conselho amanhã às 9 da manhã, e há informações que preciso revisar antes de chegar. Não é capricho, Natália. É responsabilidade. E eu sou o quê? O passatempo que você deixa esperando. O silêncio que se seguiu durou exatamente 4 segundos. Valéria contou, da copa, enquanto reorganizava o carrinho de serviço com movimentos lentos e silenciosos. Fala mais baixo, disse Rodrigo, e o tom agora era frio. Frio daquele jeito que é mais ameaça do que temperatura. Natália olhou para ele. Depois olhou para o corredor, para os outros passageiros estudando as telas e os livros com atenção demais. E então olhou para Valéria. Ei, não disse com licença, nem por favor. Só ei. Me traz um vinho tinto. O melhor que tiverem. Valéria saiu da copa com um sorriso perfeito. Claro. Alguma preferência de uva? O que for mais caro. Rodrigo soltou um som entre a risada e o suspiro, do tipo que, em outro contexto, poderia ser carinho, mas naquele momento era pura condescendência, e voltou ao celular. Valéria foi buscar o vinho. Enquanto procurava, no compartimento refrigerado, o Malbec argentino reservado para a primeira classe, processava o que tinha acabado de ver com aquela frieza analítica que a tinha salvado da loucura em muitas situações difíceis. Natália não era simplesmente uma mulher bonita acompanhando um homem rico. Natália era uma mulher começando a se cansar de ser tratada como acessório. A dinâmica entre os dois era mais frágil do que parecia de fora, e a tensão de Rodrigo com o problema do conselho tornava tudo ainda mais instável. Um casal à beira de uma briga. Uma esposa 42 fileiras atrás. Uma poltrona vazia na primeira classe. Valéria pegou a garrafa, colocou-a na bandeja com a taça de cristal adequada e voltou para o corredor. Foi nesse trajeto, os 8 passos entre o compartimento e a poltrona 2B, que aconteceu algo que reorganizou por completo a ordem dos acontecimentos que Valéria vinha calculando. O tablet de serviço, preso no braço esquerdo, emitiu um alerta silencioso. Uma vibração suave que, no protocolo interno da tripulação, significava pedido de assistência de um passageiro em outra cabine. Valéria olhou a tela sem parar de andar. Poltrona 28C. Solicitação de assistência. Passageira relata mal-estar leve. Helena Fuentes de Salazar. Valéria deixou a taça de vinho na mesa de Natália, com os mesmos movimentos de sempre, perfeitos, sem pressa aparente, e disse: Malbec, senhorita. Safra 2019,
Vale de Uco, Mendoza. E, antes que Natália pudesse responder, acrescentou. Com licença um instante. Tenho uma solicitação de assistência em outra cabine. Já volto. Cruzou a cortina azul marinho. O corredor da classe econômica a recebeu com o ruído habitual, o burburinho de conversas, o choro contido de um bebê nas poltronas de trás, o som de um filme filtrado pelos fones de ouvido. Valéria avançou com um passo rápido, sem correr. Quando chegou a 28C, Helena Fuentes de Salazar estava com o livro fechado no colo e uma mão apoiada no peito. Não era postura de emergência. Era a postura de alguém se concentrando em respirar de forma deliberada. Senhora. Valéria se agachou levemente, para ficar na altura dela. A senhora está bem? Recebi seu chamado. Helena olhou para ela. Nos olhos castanho-dourados havia algo que Valéria não esperava encontrar. Não medo. Não pânico. Mas uma espécie de cansaço muito profundo, misturado com algo que só se podia descrever como vergonha. A vergonha tranquila de quem precisou pedir ajuda e não tem certeza se fez a coisa certa. Estou me sentindo meio tonta, disse Helena, baixinho. Deve ser a pressão do voo. Não costumo viajar nesta sessão. Não costumo viajar nesta sessão. A frase tinha um duplo fundo, e as duas sabiam disso, embora nenhuma dissesse. A senhora comeu alguma coisa hoje? Perguntou Valéria. Helena hesitou. Café, de manhã. Não tive tempo para mais nada. Valéria assentiu, se levantou e disse. Vou trazer água com gás e alguma coisa para comer. A senhora tem alguma alergia que eu deva saber? Nenhuma. Helena fez uma pausa e acrescentou, com aquela cortesia automática de quem foi bem educado e funciona mesmo tonta, muito obrigada, de verdade. Valéria voltou para a copa da primeira classe. E, enquanto caminhava por aquele corredor onde o mundo se dividia em duas seções separadas por uma cortina, onde um homem bebia champanhe com a amante 42 fileiras à frente da mulher com quem tinha prometido passar a vida, alguma coisa cristalizou na mente dela, com a clareza fria e perfeita de uma decisão já tomada, só esperando o momento certo para acontecer. Helena Fuentes de Salazar não estava naquele avião por acaso. Estava ali porque alguém tinha contado a ela onde o marido ia estar naquele dia, ou porque ela mesma tinha descoberto, ou porque, depois de anos olhando para o outro lado, tinha decidido que não queria mais. E Valéria, que passava 17 anos esperando o momento certo de olhar Rodrigo Salazar nos olhos, entendeu de repente que aquele momento não ia ser só dela. Ia ser das duas. Faltavam 2 horas e 41 minutos para o pouso. Valéria colocou a água com gás e um pratinho de biscoitos salgados na mesinha da poltrona 28C, com a mesma delicadeza que teria usado na primeira classe. Sem diferença. Sem aquele gesto involuntário de pressa que às vezes escapa aos comissários quando atendem a econômica, o toque de urgência que entrega que aquele não é seu território natural. Helena Fuentes de Salazar percebeu. Não disse nada, mas percebeu. Valéria viu isso na forma como os olhos dela pousaram um segundo sobre a disposição do copo e do prato antes de erguer o olhar. Era o olhar de uma mulher acostumada a detalhes, criada num mundo onde os detalhes são o verdadeiro idioma das coisas. Beba devagar, disse Valéria. O ar da cabine desidrata mais do que parece, mesmo sem a gente sentir calor. Eu sei. Deveria ter previsto isso. Helena pegou o copo com as 2 mãos. Havia algo no jeito como ela disse aquilo, deveria ter previsto isso, aplicado a algo tão simples quanto beber água, que carregava um peso maior do que as palavras justificavam. Como se a frase fosse um hábito. Uma forma de assumir responsabilidade pelas coisas que davam errado, mesmo quando a culpa não era dela. Valéria ficou de pé ao lado da poltrona. O protocolo mandava que ela confirmasse que a passageira estava estável e voltasse para sua cabine. Mas havia algo em Helena, naquele cansaço tranquilo que ela carregava como uma segunda pele, que a fazia ficar. Melhorou? Perguntou, depois que Helena bebeu metade do copo. Muito melhor. Uma pausa. Você é gentil. A primeira classe deve estar ocupando você bastante hoje. Não era uma pergunta. Era uma observação.
Helena Fuentes de Salazar sabia perfeitamente bem que Valéria era comissária de primeira classe, tinha visto quando ela cruzou a cortina pela primeira vez, e sabia também, sem que ninguém precisasse dizer, que o serviço de primeira classe não incluía visitas de cortesia econômica, salvo em circunstâncias específicas. Valéria escolheu as palavras com cuidado. Temos poucos passageiros na primeira hoje. Não há incômodo nenhum. Helena assentiu e olhou pela janelinha. Lá fora, o céu tinha aquele azul profundo e irreal que só existe a 11.000 metros, sem uma nuvem visível em nenhuma direção, como se o mundo lá embaixo tivesse desaparecido completamente e só existisse aquele corredor de luz entre o avião e o horizonte. Você faz essa rota há muito tempo? Perguntou Helena, sem parar de olhar para fora. Monterrey, cidade do México, faço há 4 anos. Antes eu fazia principalmente rotas internacionais. Sente falta delas? A pergunta foi inesperada, não pelo conteúdo, mas pelo tom. Não era a conversa educada que se faz para preencher o silêncio, mas há de alguém genuinamente curioso pela resposta. Às vezes, disse Valéria. As rotas longas têm alguma coisa. O tempo se vive diferente quando você está sobre o Atlântico à meia-noite e lá embaixo não há nada além de água. Helena sorriu. Foi um sorriso pequeno, involuntário, do tipo que escapa das pessoas quando algo toca um lugar que elas não esperavam ser tocado. Entendo isso, disse. O tempo se vive diferente. Silêncio. Helena voltou a olhar pela janelinha, e Valéria observou o perfil dela. A linha limpa do queixo. O coque levemente imperfeito, como se ela mesma tivesse prendido o cabelo sem espelho. Os brincos de pérola, discretos mas perfeitos. Era uma mulher que, em outro contexto, no contexto natural dela, de eventos, recepções e fotos de revista, projetava uma imagem construída e blindada. Ali, na 28C da classe econômica, sem produção nem plateia, projetava outra coisa. Projetava a pessoa real. E a pessoa real era alguém cansada. Não do voo. Não do dia. De algo muito mais longo. A senhora vai a algum evento na cidade? Perguntou Valéria, e soube, no instante em que perguntou, que estava cruzando uma linha invisível entre o protocolo e a conversa pessoal. Mas cruzou assim mesmo. Helena demorou um segundo. Não exatamente. Outra pausa, mais longa. Vou verificar uma coisa. Vou verificar uma coisa. 3 palavras que diziam tudo sem dizer nada. Valéria as guardou em silêncio. Espero que dê tudo certo, disse, e falava a sério. Helena olhou para ela pela primeira vez em toda a conversa de verdade. Olhou diretamente nos olhos, sem o filtro da cortesia automática. E naquele olhar havia algo que Valéria reconheceu, porque já tinha visto no espelho muitas vezes, ao longo de 17 anos, aquela mistura específica de determinação e medo que as pessoas têm quando tomaram uma decisão sem volta e já sabem que vai doer, mas decidiram que a dor é preferível a continuar esperando. Obrigada, disse Helena, e depois, mais baixinho, quase falando sozinha, faz muito tempo que ninguém me dizia isso. Valéria não respondeu. Não havia resposta adequada para aquilo que não soasse falsa ou exagerada. Só assentiu uma vez, pegou o guardanapo vazio da mesinha e disse: Se precisar de mais alguma coisa, me chame. Eu venho na hora. Voltou para a primeira classe. Cruzou a cortina azul marinho, e o mundo mudou de novo. A luz mais suave, as poltronas mais amplas, o silêncio mais denso. Os aposentados japoneses continuavam dormindo, de mãos dadas. O empresário de Monterrey tinha tirado a máscara e assistia a um filme. As 2 médicas agora dividiam uma única tela, inclinada para os 2 lados. Na 2A, Rodrigo tinha guardado o celular, não porque a situação tivesse se resolvido, Valéria sabia disso, mas porque Natália tinha dito algo bem baixinho enquanto ela estava na econômica, algo que tinha funcionado como trégua temporária. E agora os 2 olhavam a tela individual das poltronas com aquela calma artificial dos casais que adiaram um conflito para depois. Valéria se instalou na copa e organizou os materiais do próximo serviço. Faltavam 2 horas e 8 minutos para o pouso.
Enquanto alinhava as xícaras de café para o serviço seguinte, a cabeça dela trabalhava com aquela clareza fria que às vezes chega quando as emoções param de brigar entre si e se organizam sozinhas. Estava pensando em Helena. No jeito como ela tinha dito, vou verificar uma coisa. No jeito como tinha dito, faz muito tempo que ninguém me dizia isso. Aquela frase pequena e devastadora que ninguém diz se não vem pensando nela há muito tempo. Helena Fuentes de Salazar sabia. Talvez não tudo. Talvez não os detalhes, nem os nomes completos, nem as datas. Mas sabia o suficiente para estar naquele avião, naquele voo específico, na classe econômica, enquanto o marido viajava na primeira. E para descrever aquela viagem como ir verificar uma coisa, com aquela voz de quem já está do outro lado da dúvida e só precisa da confirmação. A pergunta que Valéria vinha remoendo desde que leu o nome de Helena na lista era se o que estava prestes a fazer era certo. Não em termos legais, nem de protocolo, mas em termos daquela ética pessoal e intransferível que cada pessoa constrói sozinha, com os materiais que a vida lhe deu. Ela tinha o direito de interferir? De usar sua posição, seu acesso, seu conhecimento de quem estava sentado em qual poltrona, para provocar um encontro que, de outra forma, talvez não acontecesse naquele voo? Pensou na mãe. Pensou no tailleur cinza passado 2 vezes. Na fotografia com o sorriso de dentro. Na voz que dizia, filha, acho que finalmente vamos ficar bem. E pensou em Helena, na 28C, com o livro fechado no colo e a mão no peito, dizendo a uma estranha que fazia muito tempo que ninguém lhe desejava que tudo desse certo. Não. Não era só o momento dela. Nunca tinha sido completamente. Aquele avião carregava história demais para pertencer só a ela. Mas havia uma coisa que era só sua, que só ela podia fazer. E era por isso que carregava aquele ódio quieto no lugar mais fundo do peito há 17 anos, sem deixá-lo apodrecer nem virar algo irreconhecível. A verdade é que Rodrigo Salazar ia saber quem ela era antes daquele avião pousar. Não porque isso fosse mudar alguma coisa. Não porque fosse consertar nada. Mas porque algumas dívidas não se pagam com dinheiro nem com desculpas. Pagam-se com um simples ato de reconhecimento. Ver a pessoa que você deixou para trás como se fosse invisível, e descobrir que não era. Que ela esteve ali o tempo todo, crescendo, trabalhando, sobrevivendo, e olhando para você do corredor da primeira classe com um sorriso perfeito que você confundiu com obediência. Daniela voltou de falar com a comandante, com cara de quem resolveu o problema de horários. Valéria sorriu para ela e perguntou se tinha dado certo a troca de voo. Deu, finalmente, Daniela suspirou. Tudo calmo por aqui? Tudo calmo, disse Valéria. E era verdade. Por enquanto. O serviço de café começou pontual, como sempre. Valéria levava o carrinho pelo corredor da primeira classe com aquela economia de movimentos que só se adquire com anos de prática. Cada curva calculada para não roçar os encostos. Cada parada exatamente na distância certa da poltrona. Cada xícara pousada sem ruído. Era um balé que ela já nem pensava conscientemente, como um pianista experiente que não pensa nos dedos, mas na música. Os aposentados japoneses aceitaram o café com as 2 mãos, como era costume deles, e o Sr. Tanaka perguntou, num espanhol surpreendentemente fluente, se havia chá verde. Valéria lamentou não ter, mas ofereceu camomila, que ele aceitou com uma pequena e digna inclinação de cabeça. As 2 médicas pediram café duplo e forte, e continuaram conversando sobre o caso clínico. O empresário de Monterrey quis suco de laranja. Os outros 2 passageiros recusaram com um gesto. Quando Valéria chegou à poltrona 2B, Natália estava de braços cruzados, olhando a tela sem realmente vê-la. Era a postura de alguém processando uma raiva que ainda decidiu não expressar. Rodrigo, por sua vez, tinha voltado ao celular, e a trégua de 20 minutos evidentemente tinha chegado ao fim natural. Café, senhorita? Ofereceu Valéria. Não, sem olhar para ela. Senhor Salazar. Rodrigo levantou um dedo sem tirar os olhos da tela, o que, na linguagem particular dele, significava um momento. Valéria esperou exatamente 5 segundos, de pé junto ao carrinho, até que ele largasse o celular na mesa e olhasse para ela. Só café. Puro.
claro. Ela serviu a xícara e a colocou na mesa. E foi nesse momento que Natália falou, não para Valéria, para Rodrigo, mas num tom que sabia perfeitamente bem que Valéria estava ali e podia ouvir. E isso fazia parte do propósito. Sabe o que o seu sócio Garza me perguntou lá em Monterrey? Perguntou se eu era a nova assistente pessoal. Rodrigo não respondeu. Perguntou a sério, continuou Natália, com aquela calma gelada que é mais agressiva do que gritos. Na frente de 4 pessoas. E você estava a 2 metros e não disse nada. Natália, não me chama assim quando você vai me dizer que não é para tanto. Rodrigo soltou o ar, passou a mão pelo cabelo, um gesto que Valéria reconheceu como o primeiro sinal real de que ele estava perdendo o controle da situação, e disse, bem baixo. Não é o momento nem o lugar. Quando é o momento e o lugar? A voz de Natália subiu o suficiente para ser perfeitamente audível em toda a cabine. Quando exatamente você vai me dizer em público que eu existo? O silêncio que se seguiu foi dos incômodos. Não era o silêncio de pausa dramática. Era o silêncio de verdade, o que se instala quando todo mundo numa sala, ou numa cabine, ouviu algo que não queria ouvir e não sabe para onde olhar. Os aposentados japoneses estudavam as xícaras de camomila com uma concentração extraordinária. As 2 médicas tinham parado de conversar. O empresário de Monterrey olhava para o suco de laranja como se ele contivesse a solução para todos os problemas. Valéria não se mexeu. O protocolo dizia que, em situações de tensão entre passageiros, o comissário devia se retirar discretamente e voltar quando o clima acalmasse. Mas Valéria não se retirou. Ficou de pé junto ao carrinho, a 1 metro da poltrona 2B, com a expressão profissional intacta, e os olhos exatamente onde deviam estar, em lugar nenhum específico, e em tudo ao mesmo tempo. Rodrigo olhou para Valéria. Foi um olhar breve, automático, do tipo que a gente lança para testemunhas involuntárias de momentos privados. Parte vergonha, parte irritação, parte avaliação instantânea de quanto ela tinha ouvido e o que ia fazer com isso. E naquele momento, naquela fração de segundo em que os olhos de Rodrigo Salazar a mediram como objeto do ambiente, algo mudou em Valéria. Não na expressão. Não na postura. Não no sorriso profissional, que continuava no lugar, perfeito, imóvel. A mudança foi por dentro, naquele lugar onde a gente guarda as decisões que já não podem ser desfeitas. Ela vinha esperando o momento certo para ele a ver. O momento certo era agora. Deseja mais alguma coisa, Sr. Salazar? Perguntou Valéria. Ele fez que não com a cabeça. Senhorita, dirigindo-se dessa vez a Natália, com a mesma cortesia que teria oferecido à presidenta da República. Natália olhou para ela, e no olhar havia a irritação de quem acaba de ser lembrada de que existe plateia para o próprio drama privado. Mas também, bem mais fundo, algo parecido com vergonha, porque Natália Rios, por baixo dos vestidos de seda vermelha, dos brincos de ouro e da segurança performática com que ocupava o espaço, não era tão diferente do que Lúcia Mendoza tinha sido 30 anos antes. Uma mulher jovem numa situação onde o poder nunca ia ser totalmente dela, acreditando que era. Não, disse Natália. E depois, para a surpresa de Valéria, acrescentou algo que ela não esperava. Desculpe pelo escândalo. 3 palavras ditas baixinho, quase para o carrinho. Mas ditas. Valéria assentiu com uma pequena inclinação de cabeça e começou a empurrar o carrinho de volta para a copa. Tinha dado 4 passos quando ouviu a voz de Rodrigo atrás dela, não alta, não dirigida a ela diretamente, só dita naquele tom de homem que pensa em voz alta porque está acostumado a que o espaço ao redor lhe pertença. O trabalho de assistente pessoal é um trabalho respeitável, aliás. Era uma resposta atrasada ao que Natália tinha dito sobre o sócio Garza. Uma defesa disfarçada de comentário neutro. Mas o que fez foi detonar algo que já vinha se acumulando havia um tempo. Natália não respondeu. Só pegou a taça de vinho, que ainda tinha um pouco de Malbec, e a bateu na mesa com um baque que não chegou a ser violento, mas quase. Valéria continuou andando até a copa. Quando chegou e fechou a cortina, Daniela olhou com os olhos bem arregalados. Você ouviu isso? Sussurrou. Ouvi, disse Valéria. E aí, o que a gente faz?
Nada. Valéria começou a recolher as xícaras vazias. Não é a nossa briga. Daniela assentiu, mas continuou de olhos grandes. Valéria organizou o carrinho em silêncio. Lá fora, na cabine, o burburinho tinha voltado ao nível normal. Os aposentados japoneses retomaram a conversa em japonês. As médicas voltaram à tela. O conflito na 2A e 2B tinha se selado na superfície, como todos os conflitos que não se resolvem, só se adiam. Valéria olhou o tablet. Faltava 1h43 para o pouso. O comandante tinha avisado que iniciariam a descida inicial em aproximadamente 50 minutos, o que significava que o trecho de voo estável, o trecho onde o serviço podia se mover com liberdade e os passageiros ficavam nas poltronas sem as restrições do cinto, duraria mais uns 45 minutos. 45 minutos. Valéria abriu o sistema interno de gestão do voo no tablet e navegou até a seção de upgrades de cortesia. A poltrona 1B continuava vazia. O protocolo estabelecia que um upgrade de cortesia podia ser oferecido a critério do comissário de primeira classe, quando houvesse disponibilidade de poltrona, sem necessidade de autorização superior, desde que documentado no sistema o motivo do upgrade. Os motivos aceitos incluíam passageiro frequente categoria Gold ou Platino, passageiro com necessidade médica verificada, familiar de tripulante, familiar de passageiro de primeira classe, ou situação especial a critério do comissário, com justificativa registrada. Valéria pensou em Helena, com a mão no peito e os olhos castanho-dourados, dizendo que se sentia tonta, que não tinha comido desde de manhã, que não costumava viajar naquela sessão. Necessidade médica verificada. Era suficiente. Estava completamente dentro do protocolo. Era justificável diante de qualquer supervisor que revisasse. Valéria digitou no sistema. Upgrade de cortesia. 28C para 1B. Justificativa. Passageira relata mal-estar durante o voo, tontura e quadro de desidratação leve. Primeira classe disponível. Upgrade médico de cortesia. Comissária B. Ramos. Salvou o registro, deixou o tablet no compartimento da copa, pegou uma garrafa de água mineral e uma pequena bandeja com frutas frescas e queijo, e cruzou a cortina azul marinho pela terceira vez naquele voo. Quando chegou a 28C, Helena continuava olhando pela janelinha, com o livro fechado. Senhora, disse Valéria, como a senhora está se sentindo? Melhor. A água ajudou muito. Fico feliz. Valéria fez uma pausa, exatamente do tamanho necessário. Senhora, temos uma poltrona disponível na cabine de primeira classe. Dado o mal-estar que a senhora relatou, gostaria de oferecer um upgrade de cortesia para o resto do voo. A poltrona é mais espaçosa, o ambiente mais tranquilo, e a senhora poderia se recostar melhor, se precisar. Helena olhou para ela. Nos olhos castanho-dourados, Valéria viu algo se mexer. Não surpresa. Não exatamente. Mas o reconhecimento de alguém que acaba de receber uma peça de informação que se encaixa com outras peças que já tinha, e está decidindo, em tempo real, o que fazer com o conjunto. Primeira classe, disse Helena. Sim, senhora. A poltrona 1B é a primeira da fileira, junto à janela. Outro silêncio. Helena olhou para as próprias mãos sobre o livro fechado. Depois olhou para Valéria e perguntou. Tem alguém conhecido sentado nessa cabine? A pergunta veio direta, sem rodeios, sem a embalagem da cortesia educada. Era a pergunta de quem já sabia a resposta, mas precisava ouvi-la de outra voz para ter certeza. Valéria não piscou. Há 8 passageiros na cabine de primeira classe, senhora. Uma pausa de meio segundo. Nenhum deveria surpreendê-la. Helena Fuentes de Salazar sustentou o olhar de Valéria por 3 longos segundos. Depois fechou o livro, guardou-o na bolsa aos pés e soltou o cinto de segurança. Tudo bem, disse. Valéria caminhou na frente. Helena a seguiu. Foi só isso. Sem drama, sem anúncio. Só uma mulher de uniforme azul marinho abrindo caminho pelo corredor da classe econômica, e outra mulher de 54 anos, com um livro debaixo do braço e brincos de pérola,
seguindo-a com passos tranquilos e uma postura que não tinha mudado nem um milímetro desde que se levantou da poltrona. Ninguém na cabine econômica prestou atenção. Gente em voo aprende a olhar sem ver. Uma comissária acompanhando uma passageira para frente era invisível, parte do ruído de fundo que compõe um voo comercial. Valéria chegou à cortina azul marinho. Parou um segundo antes de abri-la. Não para pensar, já estava pensado, já estava decidido, já estava registrado no sistema, com a justificativa certa e o código de protocolo adequado. Parou porque aquele segundo existia, mesmo sem ela procurá-lo. Aquele segundo entre o antes e o depois, que não dá para evitar. E porque queria que sua respiração estivesse exatamente onde precisava, tranquila, funda, sem tremor. Depois abriu a cortina e entrou. A cabine de primeira classe a recebeu com o silêncio acolchoado e a luz suave de sempre. Os aposentados japoneses não levantaram os olhos. O empresário de Monterrey assistia ao filme. As duas médicas conversavam baixinho. E, na poltrona 2A, Rodrigo Salazar tinha o celular apoiado na mesa e os olhos fechados. Ele não dormia. Era a postura de um homem tentando baixar a pressão arterial pela força de vontade. Natália, ao lado, olhava a própria tela com aquela concentração artificial que se usa quando a gente finge estar absorta para não ter que falar. Valéria conduziu Helena pelo corredor central até a poltrona 1B, a primeira da fileira, junto à janela esquerda. A poltrona ficava diretamente de frente para os pés de Rodrigo, se ele levantasse os olhos e olhasse para a frente. Helena viu a poltrona. Viu, e Valéria viu o que ela via. E as duas souberam, naquele instante, que não havia mais volta. Helena se sentou. Fez isso com a mesma calma de tudo que tinha feito desde que Valéria a conhecera. Sem pressa, sem ruído, com aquela elegância de movimentos que não vem de boas maneiras aprendidas, mas da pessoa que a gente é quando ninguém está olhando. Acomodou o livro na mesinha, cruzou as mãos no colo e esperou. Valéria ficou de pé ao lado da poltrona por um instante, o suficiente para garantir que Helena estivesse acomodada, e disse, em voz moderada, perfeitamente audível no silêncio da cabine. Bem-vinda à primeira classe, senhora. Posso trazer alguma coisa? Água, por favor, disse Helena. A voz dela estava tranquila. Completamente tranquila. Valéria a admirou naquele momento, de um jeito que não esperava admitir. Foi em direção à copa. Não chegou. Porque, nesse trajeto de 4 passos entre a poltrona 1B e a cortina, Rodrigo Salazar abriu os olhos. Não por nenhuma razão específica. É assim que abrem os olhos as pessoas que não estão completamente dormindo, de repente, sem causa aparente, como se o corpo estivesse esperando um sinal que só ele conseguia sentir. Abriu os olhos, olhou para o teto por um segundo, e depois, com o movimento natural de quem reorienta a visão no espaço, olhou para frente. E viu Helena. Valéria não viu o momento exato em que o reconhecimento chegou, porque estava de costas. Mas ouviu. Não foi um grito. Não foi uma exclamação. Foi algo pior do que qualquer uma das duas coisas. Foi um silêncio repentino e absoluto, que durou exatamente 2 segundos, e que, na física particular daquela cabine, foi como o silêncio que precede a tempestade. Aquela pausa em que o ar muda de temperatura antes de o primeiro raio cair. Depois ouviu a voz de Rodrigo, baixa, tensa, irreconhecível se comparada à voz controlada e levemente entediada com que tinha falado o voo inteiro. Helena. Não era uma pergunta. Era o som que um nome faz quando o cérebro que o pronuncia ainda está processando que a pessoa à frente é real, e não uma distorção do cansaço. Valéria entrou na copa. Atrás da cortina, de pé junto ao compartimento de água mineral, permitiu-se fechar os olhos por exatamente 3 segundos, os mesmos 3 com que tinha começado o voo, o número que precisava para respirar sem que se notasse. Depois ouviu a voz de Helena. Oi, Rodrigo. 2 palavras ditas com uma calma que não era frieza, mas algo mais difícil de alcançar do que a frieza. Era a calma de alguém que ensaiou aquele momento na cabeça tantas vezes que já não sentia o tremor que sentia no começo. A calma do outro lado do medo. Valéria pegou a garrafa de água, colocou-a na bandeja e saiu da copa. Quando entrou de novo na cabine,
A geometria do espaço tinha mudado completamente, embora nada tivesse sido movido fisicamente. Os aposentados japoneses estavam bem quietos. O empresário de Monterrey tinha pausado o filme. As duas médicas olhavam as telas com aquela tensão fingida que já não enganava ninguém. E, nas poltronas 1B e 2A, separadas apenas pelo corredor central e o encosto de uma fileira, Helena e Rodrigo se olhavam. Natália não olhava para nenhum dos dois. Natália olhava pela janelinha, com a mandíbula travada e os nós dos dedos brancos no braço da poltrona. E naquela postura estava toda a compreensão instantânea que não precisava de explicação. Ela sabia perfeitamente quem era aquela mulher que tinha acabado de se sentar na 1B. Porque qualquer pessoa que passasse mais de 6 meses na vida de Rodrigo Salazar sabia como era a esposa dele. Tinha visto em fotos. Tinha imaginado. E agora a tinha a 1,5 metro de distância, no mesmo avião onde, por 2 horas, tinha acreditado que o mundo era só dos dois. Valéria pousou a água na mesa da poltrona 1B. Sua água, senhora. Helena não olhou para ela. Continuava olhando para Rodrigo, com aquela calma que era a coisa mais intimidadora que Valéria via havia muito tempo. Obrigada, disse Helena. Rodrigo tinha o celular na mão, mas não olhava para ele. Tinha os olhos fixos na esposa, e neles havia algo que Valéria reconheceu também, embora nele fosse diferente do que já tinha visto em outras pessoas. Era o pânico de um homem que passou décadas sendo a pessoa mais poderosa de cada sala em que entrava, e que acabava de entender que, naquela sala, naquela cabine, naquele tubo de metal a 11.000 metros de altura, não havia nenhuma porta para sair. O que você está fazendo aqui? Perguntou Rodrigo. A voz baixa, controlada na forma, mas não no fundo. Viajando, disse Helena. Neste voo. Neste voo. Uma pausa. Desde quando? Desde Monterrey, disse Helena. E acrescentou, com uma precisão cirúrgica, igual a você. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio da tensão contida, nem o silêncio da briga adiada. Era o silêncio de algo que tinha se quebrado de forma irreparável, e que todos naquela cabine conseguiam sentir, embora ninguém dissesse em voz alta. Valéria se afastou para a copa, e enquanto caminhava ouviu Rodrigo dizer uma última coisa antes que a cortina se fechasse atrás dela. Não para Helena. Para Natália. 3 palavras ditas num sussurro que tentava ser privado e não era. Não fala nada. Não fala nada. Natália Rios tinha ouvido aquela frase muitas vezes em 16 meses. Em restaurantes onde algum conhecido de Rodrigo passava pela mesa deles. Em eventos onde ele a apresentava como colaboradora. Em elevadores de hotel onde a mão dele desaparecia da cintura dela assim que as portas se abriam. 16 meses de não fala nada, dito de formas diferentes com o mesmo significado, que ela só existia nos espaços onde ninguém importante estava olhando. Ela tinha aguentado cada um daqueles momentos com o sorriso certo e o silêncio certo, porque tinha acreditado, com aquela fé particular e voluntária que as pessoas têm quando querem acreditar em algo, que aquilo eventualmente ia mudar. Que Rodrigo, um dia, ia decidir que ela valia mais do que o conforto de não mudar nada. Hoje, a 11.000 metros de altura, com a esposa sentada a 1,5 metro de distância, ouviu não fala nada pela última vez. E alguma coisa dentro dela decidiu que não. Por que eu não deveria falar nada? Disse Natália. Não em sussurro. Em voz normal. A voz que usava quando falava com gente de verdade, no mundo real, onde não precisava se esconder. Rodrigo olhou para ela com uma expressão que Valéria, que tinha entrado de novo na cabine naquele exato momento, com a desculpa de recolher uma xícara vazia, classificou em menos de 1 segundo. Era o olhar de um homem que acaba de ver o chão se abrir debaixo dos próprios pés e ainda não processou o que está caindo. Natália, disse ele, no tom de advertência. Não, né? Ela desafivelou o cinto, um gesto pequeno, mas carregado de significado, porque o avião não tinha dado nenhum sinal de turbulência, e o cinto era a única barreira física entre ficar quieta e se levantar. Não mais. Helena, na poltrona 1B, não se mexeu. Continuava com as mãos no colo e o olhar à frente,
mas Valéria viu os dedos dela se apertarem levemente ao redor do livro que segurava. Não de nervosismo. De contenção. Daquele tipo de força que a gente exerce para dentro, para não deixar transparecer para fora. Rodrigo falou bem baixinho, com aquele tom que tinha aprendido a usar nas reuniões de conselho quando precisava que alguém se calasse sem que parecesse uma ordem. Este não é o momento nem o lugar, Natália. A gente conversa em terra. Em terra. Natália riu, mas não era riso de humor. Era de reconhecimento amargo. Em terra você desaparece. Em terra você tem reuniões, compromissos, o conselho, a empresa, tudo que sempre é mais importante. Em terra, faz 16 meses que você é mais importante do que eu. Natália, por favor. 16 meses, repetiu ela. E dessa vez a voz teve uma quebra na borda, pequena mas real. A quebra de algo que ficou sob pressão tempo demais. E você nunca falou meu nome em público, na frente de alguém que importasse. Nunca. O silêncio da cabine era absoluto. Os aposentados japoneses tinham abandonado completamente a pretensão de não ouvir. As duas médicas olhavam fixamente para as telas, mas nenhuma lia nada. O empresário de Monterrey tinha o filme pausado. Todos ali entenderam que aquilo não era uma briga de casal discreta. Era outra escala de coisa. Algo com história, com peso, com raiz. Helena virou a cabeça devagar, olhou para Natália, e Natália olhou de volta. Foi um momento estranho, esse cruzamento de olhares entre duas mulheres em lados opostos da mesma situação, e as duas sabiam disso naquele segundo. Não havia ódio em nenhum dos dois olhares. Havia algo mais complicado e mais honesto do que ódio. Havia reconhecimento. Você é a esposa dele, disse Natália. Não como pergunta. Helena assentiu uma única vez. 31 anos, disse. Não como resposta a Natália, mas como dado. Um número colocado no ar da cabine para que todos entendessem o peso daquilo que carregavam. Rodrigo tinha desistido de tentar controlar a situação. Estava sentado, com o celular na mesa e as mãos levemente afastadas do corpo, naquela postura de imobilidade que os homens assumem quando entendem que qualquer movimento vai piorar as coisas, e a única saída é esperar. Mas ainda não ia passar. A senhora não sabia? Perguntou Natália a Helena. E a pergunta era genuína, sem agressividade. Era a pergunta de alguém que precisa entender o terreno onde tinha estado pisando. Helena demorou. Desconfiava, disse, por fim. Há um tempo. E por que a senhora está aqui? Porque hoje eu decidi parar de desconfiar. Rodrigo interveio. Foi um erro, mas ele cometeu assim mesmo, empurrado por aquele reflexo dos homens da classe e do tipo dele, que mesmo no pior momento não conseguem evitar tentar administrar a situação. Helena, esse não é o lugar para... A voz de Helena o cortou, limpa, sem violência, com a precisão de um bisturi. Cala a boca. Não disse gritando. Não disse com o tremor da emoção transbordando. Disse com a mesma voz tranquila com que tinha dito tudo mais. E foi exatamente aquilo, aquela calma perfeita, que o calou de forma mais absoluta do que qualquer grito poderia ter feito. Na copa, Daniela segurou o braço de Valéria. O que a gente faz? Sussurrou. Nada, disse Valéria, na mesma voz baixa. E se ele ficar violento? Não vai ficar violento. Como você sabe? Valéria olhou pela fresta da cortina para a cabine. Rodrigo Salazar estava sentado com os ombros levemente caídos e o olhar na mesa, na postura de um homem que ainda não perdeu, mas já sabe que não vai ganhar. Porque homens como ele, disse Valéria, não são violentos. São covardes. E os covardes ficam quietos quando não tem mais saída. Daniela olhou para ela, surpresa com a certeza da frase. Valéria já tinha soltado a cortina e voltava para a cabine, porque o momento tinha chegado. Não o de Helena. Não o de Natália. O dela. O que ela vinha esperando havia 17 anos. Aproximou-se da poltrona 2 a compasso tranquilo, com o tablet na mão, como se fosse conferir um dado de serviço,
E parou exatamente onde o protocolo estabelecia que devia parar, a 1 metro do passageiro, à direita da poltrona, no ângulo de visão natural. Rodrigo levantou os olhos. Os dois se encararam pela terceira vez no voo. Mas dessa vez Valéria não sorriu. Dessa vez deixou que o rosto fosse exatamente o que era, o rosto de uma mulher de 30 anos que não precisava do escudo do sorriso profissional para ficar de pé na frente dele. Senhor Salazar, disse. Precisa de alguma coisa? Ele olhou para ela, e nos olhos dele Valéria viu algo que não esperava ver ainda. Uma pergunta, não de reconhecimento, ainda não, mas a pergunta que homens poderosos fazem quando algo na situação ao redor não se encaixa direito, e eles ainda não identificaram o que. Não, disse Rodrigo. Está bem. Valéria fez uma pausa do tamanho exato. Meu nome é Valéria Ramos. Caso precise de alguma coisa pelo resto do voo. Rodrigo Salazar franziu a testa. 1 milímetro. Ramos. Valéria viu o momento em que a palavra chegou. Não o reconhecimento completo. Ainda não. Mas a primeira vibração de algo que não se encaixava direito, como quando a gente escuta uma nota musical que não pertence ao acorde, e o ouvido demora um segundo para identificar, mas o corpo já sentiu. Ramos, repetiu Rodrigo. Ramos, repetiu Valéria, e acrescentou, com a voz mais tranquila que já tinha usado na vida, como Lúcia Mendoza de Ramos. Que trabalhou na sua empresa há 17 anos. O silêncio que se seguiu durou 4 segundos. E nesses 4 segundos, Rodrigo Salazar envelheceu. Não fisicamente. Mas alguma coisa nele, alguma camada da segurança construída com anos de dinheiro, poder e a certeza de que o passado fica para trás porque homens como ele têm os recursos para deixá-lo ali, rachou de um jeito que Valéria conseguiu ver com toda a clareza. Ele se lembrava. Ela soube naquele momento. Viu nos olhos dele. Sim, ele se lembrava. Não dela, não da menina de 13 anos que nunca tinha estado no grupo Salazar, mas de Lúcia. Do nome. Do que tinha acontecido. Do jeito como aquilo tinha terminado. Você, começou Rodrigo. Sou filha dela, disse Valéria. Sou filha dela. 3 palavras. Valéria as disse baixinho. Não para a cabine, não para a plateia involuntária dos aposentados japoneses, nem do empresário de Monterrey, nem das 2 médicas, que naquele momento já tinham parado de fingir que liam. Disse aquilo só para Rodrigo Salazar, exatamente no tom que as pessoas usam quando entregam algo a alguém sem pedir nada em troca. A cabine processou o silêncio. Rodrigo não disse nada por 5 segundos. 5 segundos em que Valéria ouviu fazer o que fazem os homens que passaram a vida administrando o impacto das próprias decisões. Calcular. Medir. Avaliar o dano. Buscar a saída. Mas não havia saída. Fazia 4 horas que não havia. Lúcia Mendoza, disse ele, por fim, com aquela voz baixa que já não era de controle, mas de reconhecimento genuíno. Do tipo que dói porque significa parar de negar alguma coisa. Minha mãe, confirmou Valéria. Trabalhou no Grupo Salazar 18 meses. Foi demitida sem carta de recomendação em novembro, há 17 anos. Rodrigo abriu a boca e fechou de novo. A mandíbula apertada. Os olhos sem conseguir decidir para onde ir, para Valéria, para Helena, que continuava na 1B, completamente parada, para Natália, que tinha deixado de existir como problema assim que os 17 anos apareceram. Eu não, começou. Não precisa dizer nada, senhor Salazar, Valéria o interrompeu, e falava a sério. Não era cortesia. Era a verdade mais simples que tinha descoberto em 17 anos carregando aquele peso, que não precisava das palavras dele. Nunca tinha precisado. O que precisava era exatamente aquilo, estar de pé diante dele, de uniforme, com as costas retas, e que ele soubesse que ela existia. Só queria que soubesse quem eu sou. Virou-se, deu um passo em direção à copa, e foi Helena quem falou. Espere. Valéria parou. Virou-se para a poltrona 1B. Helena Fuentes de Salazar olhava para ela com aqueles olhos castanho-dourados que, naquele momento, tinham algo que Valéria não soube nomear por completo.
Uma mistura de coisas que raramente coincidem num único olhar: gratidão, dor, e a clareza de alguém que acaba de encaixar a última peça de um quebra-cabeça incompleto havia anos. Sua mãe, ela está bem? Perguntou Helena. O verbo no presente, usado sem saber que não cabia mais. Valéria demorou um segundo. Ela morreu, disse. Há 10 anos. Tinha 45. Helena fechou os olhos. Manteve-os fechados por exatamente 3 segundos, o mesmo número que Valéria usava quando precisava organizar tudo o que sentia, num espaço que a situação não dava para mais. Depois abriu, olhou para Rodrigo e disse, com uma voz que tinha perdido completamente a calma trabalhada e agora soava simplesmente como o que era, uma mulher que acabava de receber informação demais de uma vez só. 31 anos, Rodrigo. E eu sem saber nem metade. Rodrigo não respondeu. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque não havia nenhuma resposta que valesse alguma coisa naquele momento. E ele sabia disso. E era, possivelmente, a primeira vez em muito tempo que aquele conhecimento chegava sem a possibilidade de ser desviado. Natália tinha deixado de existir como personagem ativo da cena. Estava na poltrona, de braços cruzados, olhando pela janelinha, reduzida a testemunha de algo que a superava em escala e em história. O que tinha começado como o conflito dela com Rodrigo tinha se revelado apenas a camada mais superficial de algo muito mais profundo. E, naquela revelação, ela tinha encontrado seu lugar certo, de fora. Foi nesse momento que o comandante falou pelo sistema de som. A voz chegou tranquila, profissional, completamente alheia ao estado da cabine. Senhoras e senhores, em aproximadamente 20 minutos iniciaremos a descida para o Aeroporto Internacional Benito Juárez, na Cidade do México. Pedimos que afivelem os cintos de segurança, retornem os encostos à posição vertical e guardem as mesinhas. O horário previsto de pouso é em 45 minutos. A temperatura na cidade é de 19 graus. Agradecemos por voar conosco. O anúncio fez o que anúncios de voo fazem. Devolveu ao mundo sua normalidade administrativa. Houve o som de cintos sendo afivelados, de poltronas reclinadas voltando ao lugar, do carrinho da tripulação sendo guardado no compartimento. Valéria aproveitou o movimento para se afastar até a copa. Daniela a esperava, com cara de quem processou coisa demais em pouco tempo. Você está bem? Sussurrou. Estou, disse Valéria. E era verdade, de um jeito que ela não esperava que fosse verdade. Estava bem. Estava melhor do que estivera em muito tempo. Começaram a rotina de preparação para o pouso. Cada coisa no seu lugar. As bandejas recolhidas, os compartimentos superiores conferidos, os procedimentos de segurança revisados. O trabalho continuava sendo trabalho, mesmo que o mundo tivesse mudado nos últimos 20 minutos. Quando Valéria saiu da copa para conferir os cintos, passou primeiro pela 1B. Helena estava com o cinto afivelado, o livro fechado na mesinha, que ela ainda não tinha guardado, e olhava pela janelinha para o céu, que começava a mudar de cor à medida que o avião descia rumo à camada de nuvens que cobria o Vale do México. Ela não chorava. Não estava desmoronada. Estava simplesmente ali, naquele espaço entre o que tinha sido e o que ia fazer, com a postura de quem já tomou a decisão mais difícil e agora só espera chegar. Cinto conferido, senhora, disse Valéria. Helena assentiu, sem tirar os olhos da janelinha. Obrigada, disse, por tudo. Valéria continuou pelo corredor. Os aposentados japoneses, perfeitos como sempre. O empresário de Monterrey, com o cinto afivelado e os olhos para frente. As duas médicas guardando as coisas com eficiência clínica. Chegou a 2A. Rodrigo Salazar estava com o cinto afivelado, o celular guardado, as mãos sobre as coxas. E quando Valéria parou ao lado da poltrona para a checagem de rotina, ele levantou os olhos para ela. Era um olhar diferente de todos os outros do voo. Não o olhar indiferente do passageiro que vê um objeto de serviço. Não o olhar brevemente avaliativo do homem calculando quanto uma testemunha ouviu. Era o olhar de alguém olhando de verdade para outra pessoa. Talvez pelo desconforto de não poder fazer mais nada.
Talvez porque, naquele momento específico, já não sobrasse energia para a indiferença. Senhorita Ramos, disse. Senhor Salazar, respondeu Valéria. Uma pausa. O que aconteceu com a sua mãe? Ele começou. Já passou, disse Valéria, sem crueldade, sem veneno, só a frase mais verdadeira que tinha. Ela viveu o que viveu. Eu vivi o que vivi. E aqui estamos os dois. Rodrigo fechou a boca. Valéria fez a checagem do cinto, encontrou-o corretamente afivelado, e seguiu para 2B. Natália estava com o cinto posto. Não levantou os olhos quando Valéria parou ao lado dela. Só disse, bem baixinho, dirigindo-se mais ao espaço à frente do que a qualquer pessoa em particular. Eu não sabia da mãe dele. Valéria olhou para ela. Eu sei, disse. E era verdade. Natália Rios não tinha estado no grupo Salazar 17 anos atrás. Natália fazia parte do presente de Rodrigo, não do passado dele, e os danos do passado não eram dívida dela. Terminou a checagem dos cintos e voltou para a copa. O avião começou a descida. Valéria sentiu a mudança de pressão nos ouvidos, o ângulo suave mais perceptível que a fuselagem assume quando começa a baixar rumo ao mundo lá embaixo, e olhou pela pequena vigia da copa para as nuvens que se aproximavam. Em instantes o avião entraria nelas, e o céu azul profundo e irreal ia desaparecer, e voltariam o cinza, o barulho, e a cidade do México com seus 20 milhões de habitantes, seus engarrafamentos, seus problemas, suas histórias que ninguém, lá do alto, conseguia ver de fora. Ela também ia descer. Com o uniforme no lugar, com os 12 anos de trabalho intactos, com o registro do upgrade de Helena no sistema, justificado, limpo, dentro do protocolo, sem ter quebrado nenhuma regra, sem ter gritado nada, sem ter perdido nada que não quisesse perder. Só tinha dito 3 palavras, sou filha dela. E, em 17 anos guardando aquilo no lugar mais quieto do peito, nunca tinha imaginado que dizer aquilo em voz alta ia parecer tão pouco quanto um desmoronamento e tão grande quanto respirar. O avião pousou às 14h47. Pontual, como sempre nos voos curtos, quando o clima ajuda e o tráfego aéreo não se acumula sobre a serra. O toque das rodas no asfalto foi suave, quase educado, como se o avião entendesse que aquilo que transportava naquela tarde merecia chegar sem sacudidas. O corredor de desembarque se formou com a mecânica de sempre, primeiro os passageiros de primeira classe, depois os da econômica. O mundo voltava à sua ordem normal, a ordem que existia antes de o avião decolar, e que ia existir de novo quando todos tivessem pego as malas e saído rumo ao estacionamento, ao táxi, à cidade que os esperava com suas próprias urgências. Valéria se posicionou junto à porta da cabine, na posição de despedida que ocupava no fim de cada voo. A posição onde, para cada passageiro, dizemos adeus com a mesma frase, a mesma inclinação de cabeça, o mesmo sorriso. Obrigada por voar conosco. Tenha um ótimo dia. Obrigada por voar conosco. Os aposentados japoneses passaram primeiro. O Sr. Tanaka parou um segundo, entregou a Valéria um pequeno cartão dobrado que trazia no bolso do paletó, e disse, no espanhol cuidadoso dele. Para você. Pela camomila. Valéria agradeceu sem abrir o cartão e o guardou no bolso do uniforme. As 2 médicas passaram comentando algo sobre o congresso. O empresário de Monterrey passou com a maleta na mão e um breve aceno que, na linguagem dele, era uma despedida completa. Depois os outros passageiros. Depois o corredor da cabine foi ficando vazio, aos poucos, com aquele processo lento e inevitável dos finais. E Valéria esperou. Helena saiu da poltrona 1B com o livro debaixo do braço e a bolsa no ombro. Caminhou pelo corredor central com o mesmo passo tranquilo com que tinha feito tudo, desde o momento em que Valéria a conheceu. E, quando chegou à porta, parou. As 2 mulheres se olharam. Cuide-se muito, disse Helena. A senhora também, respondeu Valéria. Helena estendeu a mão, um gesto formal, limpo, do tipo que se faz a alguém a quem se deve algo que não tem nome certo, mas existe mesmo assim. Valéria a apertou. As mãos se seguraram por um segundo. Meu advogado já tem as instruções, disse Helena,
baixinho, não como informação para Valéria, mas como se dissesse aquilo para ouvir de si mesma, para que o mundo lá fora recebesse e tornasse aquilo real. Hoje à noite eu ligo para o Ernesto. Valéria não perguntou quem era Ernesto. Não precisava saber. Era o nome de alguém que ia fazer algo que já estava decidido bem antes de o avião pousar. Helena assentiu uma última vez e desceu pelo corredor de desembarque. Valéria voltou à posição junto à porta. Natália saiu da 2B sem olhar para ninguém. O vestido vermelho continuava perfeito. O cabelo continuava caindo em ondas exatas. Os brincos de ouro continuavam captando a luz. Mas tudo aquilo, que no embarque tinha carga de uma presença calculada para ser vista, agora era só roupa sobre uma pessoa que queria chegar a sair o mais rápido possível. Passou por Valéria sem parar. Depois, quando já tinha dado 2 passos no corredor de desembarque, parou sem se virar. Não me arrependo de ter dito o que disse, falou Natália, baixinho, sem agressividade, só a verdade nua de alguém que perdeu algo, mas não vai fingir que estava errada em tudo. A ele, eu digo. A ele. Eu sei, disse Valéria. Natália continuou andando e desapareceu pelo corredor. O avião ficou quase vazio. Só restava ele. Rodrigo Salazar estava de pé no corredor central da cabine, com a maleta na mão e o terno ainda impecável, porque ternos bons não amassam, mesmo que o dono passe 4 horas dentro de um tubo de metal, vendo a própria vida se reorganizar sozinha, sem pedir permissão. Aproximou-se da porta com passo lento. O passo de um homem sem pressa para o que o espera lá fora. Parou diante de Valéria. Não disse nada por 3 segundos. Valéria olhou para ele sem o sorriso profissional, sem o escudo. Só o próprio rosto, o rosto dos 30 anos que tinha vivido sendo filha de Lúcia Mendoza de Ramos, com toda a história que aquilo carregava, e tudo o que tinha construído depois dela. Não sei o que dizer para você, falou Rodrigo, finalmente. Não precisa dizer nada, respondeu Valéria, igual a antes, igual sempre tinha sido a resposta verdadeira. Já passou. A sua mãe já passou, repetiu Valéria, com mais firmeza dessa vez, não porque quisesse calá-lo ou protegê-lo, mas porque era a verdade mais inteira que tinha. Já tinha passado, e nenhuma frase que ele dissesse ali, no corredor de desembarque de um voo Monterrey, Cidade do México, ia mudar isso. E ela tinha chegado até ali não para receber as palavras dele, mas para entregar as suas. Rodrigo olhou para ela mais um instante e passou. Valéria o viu caminhar pelo corredor de desembarque. Viu os ombros dele, que continuavam sendo os ombros largos do homem que preenchia o espaço onde estava, mas que agora carregavam alguma coisa que não estava ali no embarque. Não culpa visível. Não drama. Só o peso silencioso das coisas que a gente sabe que fez e já não pode desfazer, mas que alguém, em algum lugar do mundo, lembra com exatidão. Ele desapareceu pelo corredor. Valéria ficou sozinha junto à porta por um momento. Daniela espiou lá da copa. Está tudo bem? Tudo bem, disse Valéria. Esse voo foi, Daniela procurou a palavra e não encontrou. Foi, disse Valéria. Começaram o processo de fechamento da cabine com a rotina de sempre. As bandejas de serviço guardadas, os compartimentos superiores conferidos, o inventário de bebidas completado, o relatório de voo preenchido no sistema. O trabalho, que continuava sendo trabalho. Quando Valéria concluiu o registro do upgrade de cortesia no sistema, releu o que tinha escrito 1 hora antes. Passageira relata mal-estar durante o voo, tontura e quadro de desidratação leve. Primeira classe disponível. Upgrade médico de cortesia. Comissária B. Ramos. Tudo correto. Tudo dentro do protocolo. Não havia nada que precisasse explicar a ninguém. Fechou o sistema, pegou a bolsa pessoal no compartimento da tripulação e desceu do avião. O corredor de desembarque já estava vazio. Todos tinham chegado ao mundo lá embaixo. O aeroporto a recebeu com o barulho familiar de sempre, os anúncios pelo alto-falante, as malas rolando no piso de concreto, os milhares de pessoas se movendo em dezenas de direções simultâneas, rumo às próprias vidas, aos próprios destinos, às próprias histórias que ninguém, lá do alto, conseguia enxergar de fora.
Valéria caminhou pelo corredor com a bolsa no ombro, o uniforme perfeitamente arrumado e os passos firmes de quem conhece aquele aeroporto como a palma da mão. No bolso do paletó, ainda levava o cartão do Sr. Tanaka. Tirou-o do bolso enquanto andava e o abriu. Era um cartãozinho de papel grosso, com uma caligrafia japonesa que ela não conseguia ler, e embaixo, em espanhol, 4 palavras escritas com caneta preta, em letra cuidadosa. A calma é força. Valéria leu as 4 palavras uma vez. Depois as dobrou com cuidado, guardou de novo no bolso e continuou andando. Do lado de fora do aeroporto, em algum lugar entre o estacionamento, os táxis e o trânsito da tarde, Rodrigo Salazar procurava o carro, com um problema de reunião de conselho para o dia seguinte 17 anos que não iam a lugar nenhum. Helena Fuentes de Salazar procurava o celular para ligar para o Ernesto. Natália Rios procurava a saída mais rápida rumo à cidade, onde ia começar a reconstruir o que quer que viesse depois. E Valéria Ramos caminhava pelo corredor do aeroporto, com um uniforme impecável, os passos tranquilos e o cartão do Sr. Tanaka no bolso, pensando na mãe. No taier cinza passado 2 vezes. Na fotografia com o sorriso de dentro. Pensando que Lúcia Mendoza de Ramos tinha merecido muito mais do que tinha recebido. E pensando também, pela primeira vez em 17 anos, que talvez já pudesse deixar de carregar aquilo como se fosse só dela. Porque hoje, a 11.000 metros de altura, sobre o deserto de São Luís Potosí, ela tinha dito. E tinha sido suficiente. Fim.